Uma fera selvagem uma vez perguntou a um bravo guerreiro se ele não possuía molares afiados nem garras poderosas, então ele perguntou qual é o tipo de arma que ele possuía. Então o guerreiro respondeu que era com sangue e suor, carne e ossos, e no final ele devora todos os corpos de seus inimigos e utiliza eles como suas armas. As bestas com energia mágica e habilidades são conhecidas como criaturas místicas, e um seleto grupo de criaturas místicas possui formas humanas concedidas a eles pelos deuses encarnados. Eles têm o papel de servir como profetas para auxílio dos humanos, mas também havia uma encarnação maligna gerada desse poder, conhecido pelas pessoas como deus demoníaco. Em uma floresta, um rapaz corre desesperado chorando, ele grita por ajuda, mas ninguém aparece para ajudá-lo, e de repente alguém segura uma besta apontando em sua direção e dispara um tiro certeiro eliminando o rapaz. Sorrindo, um grupo de assassinos fala que foi mais fácil do que eles imaginavam eliminá-lo, então eles eliminam um grupo de pessoas em busca de riquezas, e quando eles estavam voltando para a cidade, o líder deles comenta que a floresta hoje está um pouco estranha, pois parece sombria mais do que o normal. O líder deles manda todos ficarem atentos, pois deve haver algum monstro observando eles em algum lugar. Os assassinos falam que deve ser aquela besta que eles ouviram os rumores. Assustado, um dos assassinos manda todos pararem, pois ele se deparou com vários corpos de animais mortos. Então o figurante pergunta se esses lobos tiveram alguma disputa por território. Mas ao analisar melhor, Martin diz que ele não tem certeza, mas foi um massacre bem literal, e de repente outro figurante chama Martin e pede para ele olhar algo que ele havia encontrado. Ao se aproximar, Martin avista nosso prota deitado ao lado do corpo de uma criatura mística. Então Martin, ao ver aquele lobo por trás do prota, fala que esse deve ser o líder dessa alcateia, mas ele se pergunta por que esse cara está deitado ao lado dele, e um dos assassinos pergunta se foi esse cara que matou essa criatura mística. Então os outros começam a rir, dizendo para ele não falar besteira. Martin então diz que não se importa como é que ele morreu e fala que irá procurar algo de valor no corpo do nosso prota. Quando ele estava prestes a tocá-lo, um largato morde sua perna. Então Martin pergunta qual foi o problema dessa criatura e pede para um dos assassinos tirar essa criatura dele. Quando o figurante estava prestes a atingir o largato com sua adaga, nosso prota se levanta e dá um soco no rosto do figurante, o eliminando, deixando Martin assustado, se perguntando o que aconteceu. Irritada, Ananta diz para ninguém tocar no largato sem sua permissão, ou ele irá eliminar todo mundo. Assustados, os assassinos se perguntam o que está acontecendo, então um dos figurantes grita falando que esse cara havia matado Hans, e Ananta olha para Hans caído e diz que ele ainda está vivo. Martin fala que Ananta não irá sair vivo e ordena que todos os assassinos o ataquem. Assustados, os assassinos puxam suas armas e Ananta diz que se tiver alguém que irá lamentar a morte deles, é melhor saírem logo. Furioso, Ananta diz que se alguém ferir o largato, ele irá fazê-lo sentir seus piores pesadelos. Então os assassinos partem para cima de Ananta. Ananta elimina vários assassinos em uma velocidade tão monstruosa, deixando os outros comentando que ele é um monstro. Rapidamente os figurantes com besta apontam para Ananta, dizendo para ele não se mover, dizendo que eles vão eliminá-lo agora mesmo. De repente o largato morde o pescoço de Ananta, fazendo com que os figurantes disparem suas bestas contra ele, e rapidamente Ananta pega o largato, protegendo ele das flechas. Então Martin comenta que eles conseguiram eliminá-lo, mas para a surpresa deles, Ananta começa a se transformar em uma besta, deixando os assassinos sem saber o que está acontecendo. Então eles comentam que Ananta é um deus demoníaco, mas Ananta estava tão ferido que sua transformação não completa e ele é capturado, sendo levado para a vila. Após chegar lá, John fica sem acreditar ao avistar o lobo gigante. Ele pergunta se essa criatura foi feita por um único homem. Ananta então manda John queimar essa criatura ou dar um jeito nela o quanto antes. Irritado, Martin fala que ele o havia eliminado e ainda quer se livrar dele. John rapidamente fala para Martin ficar quieto, então ele se aproxima de Ananta e pergunta qual é o seu nome. Após Ananta responder, John pergunta como é que ele fez isso com essa criatura. Então Ananta responde que apenas estava com fome e que o havia eliminado. John fica assustado com a resposta de Ananta e Martin manda John eliminá-lo logo, pois ele é um monstro muito perigoso. Martin diz a John que eles viram Ananta se transformando em um monstro gigante do nada e que havia um rumor se espalhando por toda Sankai recentemente de uma história de um deus demoníaco que estava devorando cadáveres pela região. John então fala que esse rapaz parece humano e então Martin manda ele olhar para as marcas no rosto da criatura mística que estava ao lado dele. Então ele fala que esses traços é de alguém que estava com fome e estava tentando devorar a criatura. Martin então fala que tem certeza que foi Ananta que estava fazendo isso e que ele é um deus demoníaco na forma de um humano. Ananta então começa a rir e furioso Martin pergunta por que Ananta está rindo.
Então Ananta diz que se for verdade que ele está falando, que ele é um deus demoníaco devorador de criatura mística, e ele está preso por meras correntes não parece ser muito seguro. De repente o lobo místico começa a se mexer, e então John, ao olhar para o lobo, ele avista ele devorando Martins. John então se pergunta como isso é possível, pois essa criatura estava morta. Ananta então explica que essa criatura não é uma criatura qualquer, e que ela é uma criatura cuja existência se resume a obedecer todas as ordens do deus demoníaco, e que ela é simplesmente uma abominação. Então toda a vila entra em emergência, pois do lado de fora há vários lobos vindo em direção a ela. Os assassinos começam a gritar dizendo que o deus demoníaco está atacando. Então os lobos começam a pular a muralha da vila atacando os assassinos, e após a tocha acertar nas muralhas que são de madeira, um enorme incêndio acontece e vários lobos começam a pegar fogo. De repente Ananta se transforma em uma besta gigante. Ele diz que quando a sede e a fome se misturam, causa uma grande explosão violenta. Então ele derruba as muralhas em chama com facilidade e vai em direção àquela besta demoníaca dizendo que irá devorá-la. Após Ananta controlar toda a situação, a besta demoníaca se transforma em uma garota. Então Ananta fala que ela é uma descendente do dragão negro e que ela é uma sobrevivente, aquele que devora todos os deuses demoníacos nesse mundo e que irá eliminar a encarnação de Asas. A garota fica olhando para Ananta sem entender o que ele está falando, então ela fala para Ananta que não sabe nada sobre o dragão negro e pergunta o que significa essa tal de encarnação de Asas. Então de repente a garota desmaia e Ananta comenta que foi muita informação para ela absorver. Aquela garota começa a ter um sonho onde ela está correndo desesperada e atrás dela a besta demoníaca corre em sua direção, mas ela escorrega e cai, ficando toda suja de sangue. Então ela viste em seu reflexo a besta demoníaca e ao olhar ao seu redor ela vê vários corpos. Desesperada ela começa a olhar para suas mãos, então atrás dela uma luz forte aparece, era a encarnação de Asas. Após a garota acordar, Ruby sorrindo pergunta se ela dormiu bem, pois parecia que ela estava tendo um pesadelo como se fosse uma encarnação, e em seguida Ananta ordena para o largato começar, e ele libera uma forte chama pela sua boca, queimando todos os corpos ao redor deles. Ruby explica que eles fazem isso com todos os monstros que estavam sob o controle do deus demoníaco, então ela agradece a Ananta pela ajuda novamente. Irritada, Ananta se aproxima de Ruby e manda ela ficar calada e parar de falar besteira. Então ele aponta para a garota e diz para Ruby que ele teve problemas novamente, graças às informações erradas dela. Então em seguida ele dá um cascudo nela, e Ananta diz que ele fez a parte dele e que agora ele deseja o pagamento. Ruby então fala para Ananta ter paciência, pois ela irá pagá-lo. Em seguida Ruby se aproxima da garota e pergunta qual é o nome dela, então ela responde que seu nome é Nadia, e Ruby fala que ela nunca pensou que havia outra vítima de Asas além do Ananta. Nadia continua sem entender o que está acontecendo, então Ananta apressa Ruby, e sorrindo ela pega um relógio dizendo que Ananta é muito impaciente, e após ativá-lo, um buraco enorme aparece, levando todos para a cidade subterrânea. Nadia então pergunta onde é que eles estão, e Ruby se apresenta para ela dizendo que ela é um membro dos Rabbit Foot, o maior centro de informações do continente, e que essa é a maior cidade comercial da região sul, chamada de Cavos, e a árvore no centro dela é chamada de Lotus Branca. Então Nadia, irritada, manda Ruby calar a boca. Então ela fala que agradece por eles terem salvado ela do domínio do deus demoníaco, mas ela está cansada de ouvir besteiras. Então ela pergunta por que eles trouxeram ela para esse local, e Ananta manda Nadia calar a boca e apenas segui-lo, pois ele irá mostrar o motivo de ter vindo para esse local. E após andarem pelo local, Ananta explica sobre a cidade, e Nadia vê várias pessoas aprisionadas e até mesmo criaturas místicas. Em seguida Ruby fala que eles chegaram, então Nadia pergunta o que tudo isso tem a ver com essa tal de encarnação de Asas, mas de repente Nadia leva um chute forte, fazendo ela cair no fundo do calabouço. Ao olhar ao seu redor, ela avista mais pessoas aprisionadas, então Nadia pergunta quem são essas pessoas. A Ananta fala que são os sacrifícios que serão oferecidos à encarnação das Asas, e que essas são as vítimas que serão sacrificadas no topo da árvore sagrada, então ele diz que ela também será uma delas. Nadia, assustada, pergunta para que são esses sacrifícios, e Ananta responde que é para limpar a encarnação das Asas, e então ele diz que ela será uma ótima isca. Após saírem, Ananta fala para Ruby que tudo agora é por conta dela, e em seguida Ruby confirma, e Nadia corre desesperada para a porta pedindo para eles esperarem. Então ela pergunta se todas essas pessoas estão no local por causa deles, então Ananta pergunta se for, o que ela irá fazer. Então furiosa, Nadia manda Ananta parar com isso, pois usar inocentes para alcançar seus objetivos é errado, e ela pergunta se Ananta não sente culpa por fazer isso. Em seguida Ananta dá as costas para Nadia
e responde que ele precisa sujar as mãos para conseguir sua vingança. Nadia fala que não aceita que isso aconteça, então Ruby se aproxima e diz que é normal que ela se sinta assim, pois ela não sabe que essas pobres pessoas irão passar pelas mãos da encarnação de asas. Ruby então diz que só de pensar nisso seus olhos enchem de lágrimas, e Nadia, ao perceber que Ruby está sendo sarcástica, ela a chama de aberração e em seguida fala que não irá ficar parada apenas olhando eles usarem essas pessoas. Ruby diz que não foi exatamente isso que Ananta falou para ela, e que Nadia estava sob o controle do deus demoníaco, e que ela também havia eliminado um monte de gente. Então Ruby pergunta se ela não se sente remorso por isso. Então Nadia começa a se lembrar do seu sonho. Com um sorriso sombrio, Ruby pega na mão de Nadia, fala que ela tem que saber apontar sua ira e que ela e o Ananta não devem ser os alvos dela, pois o inimigo comum deles é a maléfica encarnação das asas. Algum tempo depois, Ananta está se preparando para uma luta, então Ruby se aproxima dele, falando que ele não deveria ter dito nada para Nadia, que ele fazia parte dos sacrifícios, mas na verdade ele não faz parte disso. E após Ananta ficar em silêncio por alguns segundos, ele pergunta o que houve com ela. Ruby explica que ela pediu a cooperação de Nadia. Como planejado, eles estão indo em direção ao templo do Lotus Brancos, com guardiões das asas oferecendo eles como sacrifício. E que esse é o ponto de partida para encontrarem a encarnação das asas, e que a partir de agora será por conta de Ananta. Ananta então pega seu machado e fala que não faz muito tempo desde que ele fez sua última refeição, e que isso será como um treino pós-refeição. Então ele manda Ruby observar silenciosamente da arquibancada, pois ele irá mostrar para ela a forma que ele gosta de caçar as criaturas. Então Ruby pede para Ananta não chamar muita atenção. No centro da arena, vários guerreiros estão lutando contra uma fera, e os líderes dos guerreiros ordenam para que suas tropas não tenham medo e mantenham a formação. De repente alguém pega no ombro de um deles, deixando-o sem entender. Então Ananta joga ele no chão, mandando aquele homem sair do meio. Ananta fica diante da fera, que o ataca imediatamente sem hesitar, mas ele corta o braço da fera com facilidade, deixando os guerreiros impressionados, não só eles, também Ruby, que estava observando. Em seguida Ananta desfere inúmeros golpes naquela fera, deixando ele gravemente ferido. O líder dos guerreiros se pergunta como isso é possível, pois apenas um humano subjugou aquela criatura mística com facilidade. Com um olhar sombrio, Ananta salta em direção àquela fera, a eliminando ferozmente, deixando todos na plateia impressionada. Após eliminar a fera, Ananta solta um rugido amedrontador, então ele olha para a árvore de lótus e manda a encarnação das asas esperar, pois ele logo irá fazer ela em pedacinho e devorar ela viva. Em outro local, Nadia está sendo levada para o sacrifício, então ela pensa que essas pobres pessoas estão sendo eliminadas sem motivo. Então Balzac informa que eles chegaram ao templo de Eo, e ele começa a explicar sobre a árvore da Lotus Branca. Ela é envolvida por barreiras tão poderosas que passou a ser conhecida também como árvore do tempo, e que seu propósito era desconhecido. No entanto, a encarnação das asas fez dela se unir e passou a aceitar sacrifício, e aqueles que oferecem sacrifício ao templo ganham o direito de participarem da arena de Capes. E os guerreiros que demonstrarem seu valor ao enfrentar várias criaturas místicas em uma batalha sagrada receberão um galho da árvore da Lotus Branca. Os escolhidos pela encarnação das asas desfrutarão de um grande poder, denominando-se Guardião da Asa. Alguns momentos antes de todos esses acontecimentos, na prisão Nadia teve uma conversa com Ruby, onde Ruby explicou sobre o propósito deles de infiltrarem no templo e que ela deve fingir que é um sacrifício. Então Nadia pergunta a Ruby por que Ananta deseja tanto eliminar a encarnação das asas, e se isso tem relação com os poderes dele. Ruby diz que isso ela não pode contar em detalhes e que só pode dizer que Ananta sofreu muito quando era pequeno por causa da encarnação das asas. Se existia um ser intitulado de encarnação da vingança, Ananta com certeza seria o dono desse título. Voltando para Balzac, ele diz para todos levantarem suas cabeças para contemplar o templo de Eo, e as pessoas perguntam se Balzac é uma espécie de deus. Então ele sorri e fala que ele é um santo que é adorado por todos aqueles detentores da árvore da Lotus Branca, e a encarnação das asas que traz o doce orvalho a este mundo na escuridão, e que ele é chamado de Balzac. Ele explica que os sacrifícios vivos que merecerem a misericórdia devem se preparar silenciosamente para o momento da libertação, e que todos devem entregar seus corpos para as asas da salvação. Então duas jovens garotas assustadas pedem por misericórdia, e uma delas pede para Balzac poupar pelo menos sua irmã. Balzac então estende sua mão e diz que ele deve recompensá-la pelos seus pensamentos gentis. Então a animada garota agradece, mas em seguida ela perde a cabeça. Diante dessa situação, os demais ficam assustados, se perguntando como isso aconteceu.
Mas Nadia fica extremamente furiosa. Balzac se senta no trono e explica para aquelas pessoas que todos são iguais diante da morte, e o que ele fez foi apenas libertar aquela garota das amarras do medo e do remorso, e em breve todos eles irão se reunir novamente em Nirvana. Nadia vai em direção a Balzac, então um dos guardas percebe que Nadia está agindo de forma estranha e saca sua espada, mas logo em seguida algo começa a surgir do chão e diante daquele guarda uma besta demoníaca aparece, prendendo todos os guardas. Então Nadia, tomada pelo ódio, fala para Balzac que ele não é um salvador e nem nada do gênero, e que ele não passa de um assassino sem coração. Sorrindo, Balzac fala que nunca imaginou que haveria uma encarnação entre os sacrifícios, e Nadia começa a se transformar falando a seguinte frase: IGG Drasil Cernum, mas ao olhar para trás ela vê as pessoas assustadas chamando ela de monstro, e ao olhar novamente para a frente, Nadia vê uma sombra demoníaca e logo ela lembra novamente das pessoas que ela havia eliminado. Então ela fala que mesmo que ela não tenha feito isso por sua própria vontade, isso não muda o fato de que todas aquelas coisas aconteceram através dela. Então ela ouve uma voz mandando ela manter o foco, e ao olhar para as pessoas ela vê um garotinho consolando a menina que havia perdido a sua irmã. Nadia então sorri e aquela transformação demoníaca desaparece. No chão várias raízes aparecem prendendo os guardas e criando uma proteção para aquelas pessoas, e no topo Nadia pede para eles não se preocuparem, pois ela irá protegê-los. Mas de repente Nadia sofre um ataque, então Balzac manda ela não ser tão presunçosa, chamando ela de serva. Em seguida ele pergunta como essa encarnação sem nome tem a audácia de enfrentá-lo, sendo ele um ser tão renomado. Nadia aparece diante da fumaça falando que ela também tem o nome de se orgulhar, então ela se apresenta como Nadia, a encarnação da natureza. Balzac começa a rir dizendo que essa garota é insolente, então Nadia conjura uma magia poderosa e lança em direção a Balzac. Ele também ativa sua magia dizendo que irá fazê-lo todos ficarem em pedacinhos, e então na arena todos ouvem um som estranho vindo da árvore de lótus, e eles ficam se perguntando o que aconteceu. Ananta fica pensativo pois ele sabe que algo está acontecendo com Nadia. Voltando para Nadia, sua magia é destruída, então ela pensa que sua habilidade celeste é uma técnica conhecida por intensidade, mas ela foi desfeita com um único golpe. Ela pensa que a habilidade que Balzac usou é de nível completamente diferente da anterior que ela havia recebido, e Balzac estalou seus dedos, falando que acabou a brincadeira. Então uma enorme jaula cai, fazendo Nadia se perguntar o que é isso. De dentro da jaula um enorme monstro aparece, e o garotinho grita para Nadia tomar cuidado, no entanto ela é atingida na barriga e no ombro. Então Balzac manda todos contemplarem seu fiel subordinado. Voltando para a arena, Ananta percebe que a fera ainda está viva. Ele comenta que ela pode culpá-lo o quanto quiser, pois não se vira o rosto diante da morte. Então ele levanta seu machado e termina de finalizá-la, e os soldados ficam sem acreditar no que estão vendo, e desanimados ele comenta que é óbvio que esse rapaz será o vencedor. No entanto, de acordo com o plano deles, o Sr. Bernard é que deveria ter vencido. Então é anunciado que o vencedor da Batalha da Arena finalmente foi decidido, e o glorioso vitorioso receberá das mãos dos guardas da asa um presente, que é o galho da árvore da Lotus Branca. Bernard ordena para todos ficarem calmos, pois o plano ainda continuará igual eles combinaram, e que não importa os meios, eles colocarão a mão em um galho da árvore da Lotus Branca, custe o que custar. Os guardiões se aproximam de Ananta e ao abrir o baú ele pega o galho da árvore, fazendo ele sentir seu corpo sendo restaurado. Voltando para Nadia, ela está gravemente ferida, e em sua frente está um demônio gigante pronto para eliminá-la. Balzac pergunta se Nadia ainda irá proteger os sacrifícios, mesmo que isso custe sua vida. Ele diz que sente pena dela pois esses pobres coitados estão morrendo de medo. Então ele manda Nadia se apressar e conceder a salvação a esse povo apavorado, pois Io oferecerá misericórdia a todos eles. Ao ouvir isso, Nadia pergunta que salvação é essa, então todo o seu corpo começa a ser transformado pelo poder demoníaco novamente. Ela diz para Balzac não fazê-la sentir mais nojo, pois ele não é um salvador e nem nada do gênero, e Nadia com a voz demoníaca diz que Balzac é apenas um demoníaco que espalha morte e sofrimento. Balzac fica em silêncio observando, e em seguida também de forma demoníaca ele fala que a verdade da salvação vem através do desespero. Em seguida no meio das pessoas algo começa a sair do chão, e vários espinhos começam a eliminá-los. Nadia olha desesperada para eles, então ela avista várias pessoas sendo eliminadas pelo ser demoníaco. Balzac começa a falar que bendita seja a asa da salvação e glórias ao seu servo. Aquelas pessoas eliminadas têm seus corpos começando a ser drenados, então Nadia se pergunta o que é aquilo, que está passando pelos galhos da Lotus Branca, e Balzac começa a falar que esse é o campo infernal onde a vida e a morte coexidem, pois diferente de Eo que é imortal,
todos os seres humanos um dia irão morrer, e somente os humanos mesmo que podem dar sentido a essas vidas imprestáveis deles. Balzac manda Nadia observar, pois a vida desses humanos patéticos estão nutrindo a árvore da Lótus Branca, e eles estão criando guerreiros imortais, e que esse é o ciclo da vida renascendo como a luz que protegerá a árvore sagrada, e que essa é a bênção das asas. Nadia pergunta como Balzac pode fazer isso, então ela pergunta quantas vidas ele já consumiu. Em seguida, Balzac prende Nadia e se aproxima dela, falando que foi tantas que contar se tornou algo sem sentido. Então ele fala que ela continua sendo uma mulherzinha arrogante. Ao olhar para Nadia, Balzac pergunta quais são as últimas palavras dela, então Nadia manda Balzac para o inferno. Ele fala que esse foi um fim inútil, e de repente o portão se abre e um objeto é arremessado em direção a Balzac, quase o atingindo. Então de repente Ananta salta em direção a Balzac, o acertando mesmo no rosto ferozmente. Nadia pergunta como Ananta a encontrou, então ele fala que não imaginava que ela ainda estava viva esse tempo todo. Ele então comenta que Nadia é muito sortuda por ainda estar viva. Balzac olha para trás com o galho da árvore de lótus enterrado em seu olho, então ele fala que Ananta é o vencedor da arena, e comenta que nunca imaginou que havia alguém que conseguiria chegar até aqui. Ananta, ao ver que Balzac não foi eliminado com seu golpe, ele se pergunta quem é esse cara, e em seguida ele olha para Nadia e pergunta onde está a encarnação da asa e por que ela está desse jeito. Nadia pergunta como assim, e Balzac fala que Ananta entrou no território de Io sem permissão e que isso é um atrevimento. Furioso, ele pergunta como Ananta os insultar Io, a encarnação da grande Asas, com essa língua profana. Balzac diz que irá arrancá-la com suas próprias mãos, e então Ananta manda Balzac calar a boca. Então ele começa a se transformar, e durante o processo ele pergunta a Balzac se ele é a encarnação das Asas. Os guerreiros que estavam lutando na arena decidem ir até Io para conseguir um galho da árvore da Lótus Branca, mas no caminho eles lutam contra os guerreiros de Balzac. Então Bernard ordena que seus guerreiros eliminem todos os guardas da árvore da Lótus Branca. Bernard comenta que ele planejou atacar assim que a barreira fosse removida para permitir a entrada do vencedor. No entanto, o detentor da árvore da Lótus Branca desapareceu. Então ele se pergunta se isso é algum tipo de armadilha, pois até o momento só estão os guardas de Io. Ao avançar mais um pouco, Bernard avista vários corpos. Então ele se pergunta se isso é obra daquele rapaz, e também se pergunta se o alvo dele também é a encarnação das asas. Voltando para Ananta, Nadia diz que se Balzac não for a encarnação das asas, quem ele seria? Então Ananta fala que esse rapaz é um impostor, pois a encarnação das asas tem como símbolo 3 pares de asas brancas, e esse cara não tem nem as asas apropriadas. Então ele diz para Balzac que se ele quiser fingir ser alguém, ao menos tenha cuidado para ter a aparência certa. Furioso, Ananta diz que Balzac não passa de um grande impostor, que vive falando asneira. Balzac fica assustado, então ele fala que não irá perder mais tempo ouvindo besteira, e logo em seguida ele ordena para que seus guardas ataquem Ananta. Rapidamente Ananta corta o galho que estava prendendo Nadia, então ordena para que ela pegue as pessoas que ainda estão vivas e saia do local. Os guardas de Balzac tentam impedir Ananta, mas ele os elimina facilmente, e para a surpresa de Ananta, o monstro demoníaco desfere um ataque poderoso nele. Por sorte, Ananta termina sua transformação e consegue escapar do ataque daquele monstro. Ananta salta rapidamente em direção a Balzac, atacando-o, mas o monstro demoníaco defende seu ataque, fazendo Ananta recuar, e logo em seguida ele ataca novamente aquela besta demoníaca, acertando um golpe poderoso arrancando sua cabeça. Mas Ananta percebe algo estranho, e antes que possa fazer algo, ele é atingido por Balzac. Então Balzac fala que admite que Ananta é forte o suficiente para testemunhar o poder total de Io, e logo em seguida Balzac ativa sua habilidade mais poderosa, causando uma enorme explosão, e Nadia, ao ver Balzac usando aquela habilidade, comenta que foi essa habilidade que ele usou para destruir o seu ataque. Mas o que Balzac não esperava é que Ananta resistia ao seu ataque, então eles dois desferem inúmeros ataques um contra o outro. No entanto, Balzac é mais ágil que Ananta e consegue cortar o braço dele, mas o que Balzac não esperava é que Ananta consegue regenerar seu braço, deixando-o assustado. Logo Ananta lança um ataque contra Balzac, ele tenta defender o ataque de Ananta, mas é em vão. Balzac é atingido, caindo bastante ferido. Balzac pergunta como Ananta ousa feri-lo, e atrás de Ananta aquela besta demoníaca ainda continua de pé e ataca Ananta, e ele rapidamente salta desviando do ataque. Então Balzac se une com aquele demônio, se tornando um só, e Balzac fala que Ananta desconhece o tamanho do poder de Io. Ele diz que irá mostrar o tamanho da diferença de poder entre eles. De repente o céu se quebra e uma divindade aparece. Balzac continua atacando Ananta, mas Ananta age e consegue acertar Balzac novamente, deixando-o gravemente ferido, e logo Balzac consegue prender Ananta
e com um sorriso demoníaco ele diz que irá transformar ele em carne moída. Balzac lança vários espinhos contra Ananta, e Nadia fica desesperada acreditando que Ananta havia sido eliminado, mas o que Balzac não esperava é que Ananta consegue se livrar dos galhos que o prendia, e contra-ataca Balzac desferindo um soco poderoso nele, quase o eliminando, mas por sorte Balzac consegue defender parte do ataque de Ananta, ficando ainda gravemente ferido. Balzac fala que a velocidade de Ananta ultrapassou a compreensão humana, e que nesse caso ele terá que destruí-lo com um poder avassalador, e logo em seguida todo o corpo de Balzac fica com a aura vermelha, e Ananta pensa que não importa quantas vezes ele ataque, enquanto Balzac estiver conectado aos galhos da árvore da Lotus Branca, ele continuará se regenerando, e que quanto mais a batalha demorar pior será para ele, pois seu corpo já está ficando cansado. Ele percebe que algo está caindo em cima da árvore da Lotus Branca, e rapidamente Ananta salta em direção ao teto dando um soco nele e fazendo desmoronar, então Ananta é preso pelos galhos novamente, e Balzac pergunta se Ananta achava que ele seria esmagado pelo teto, ou se tem algum outro plano. Ananta pergunta quantas vidas Balzac já tomou até agora, e Balzac responde que isso é uma pergunta chata, mas ele já tomou tantas que já havia perdido as contas. Então Ananta diz que Balzac irá sentir o peso de todas as mortes que causou, e ao olhar para cima Balzac vê o buraco que Ananta abriu no teto, e logo vários corpos caem em cima dele, devorando-o vivo. Nadia assustada pergunta o que são essas coisas, mas eram tantas que Balzac não conseguia nem sequer se mexer, e não paravam de cair mais. Quando finalmente Balzac consegue se livrar daquelas criaturas, ele está prestes a atacar novamente. Nadia vê que o céu abriu novamente, caindo um raio de luz poderoso em cima dele. Logo em seguida uma divindade aparece pisando na cabeça de Balzac, deixando Nadia assustada. Então aquele ser divino fala que espera que sua jornada tenha sido prazerosa, e atrás de Nadia um homem se levanta rasgando suas roupas e perguntando por que Bearon havia do nada aparecido. Então ele responde que veio escoltar o Senhor a encarnação das asas. Um pouco mais distante, Ruby liga para alguém e informa que acabou de testemunhar que uma fenda espacial abriu no céu, em cima da árvore da Lotus Branca. Ela menciona que se o Lorde Ananta estiver no templo, é provável que ele já tenha entrado em contato com o inimigo, e que nesse exato momento a encarnação das asas está na cidade. A encarnação das asas se aproxima de Balzac, então ele olha para aquele homem em sua frente e o chama de Ryu. Ele pergunta o que ele veio fazer aqui, e Ryu pergunta se Balzac ainda se lembra dele. Balzac responde que como irá esquecer do antigo e impiedoso mestre que arrancou suas asas do seu fiel servo. Ryu afirma que o motivo de ter tirado suas asas foi para puni-lo. Então ele fala que Balzac havia se intoxicado com uma glória falsa. Logo Beron levanta Balzac, e Ryu diz a Balzac que as asas são originalmente providenciadas e concedidas apenas àqueles que ascenderão o seu destino. Balzac responde que isso é apenas palavra vazia para ele, pois ele o serviu e admirou profundamente, sacrificando centenas de milhares de vidas para criar esse corpo profano, apenas para recuperar suas asas novamente. Ryu toca no peito de Balzac chamando-o de tolo, e diz que isso é muita trivialidade, então Balzac é destruído em questão de segundos. Dentro de vários corpos Ananta observa tudo, e ele começa a se lembrar de quando era garoto, e de um rapaz que falou sobre ter um sonho de cruzar esse mundo em direção ao horizonte, indo em direção à terra dos deuses, que ele não ia parar até alcançar o seu objetivo, mesmo que isso signifique transformar todos nesse mundo seus inimigos, e toda sua vila foi destruída, fazendo recordar daquela garotinha linda, que pouco tempo depois se transformou em cinzas, tudo por causa de Ryu. Ryu comenta que a árvore da Lotus Branca não passa de uma imitação barata em comparação à árvore do mundo. Entretanto, ele olha para Nadia caída e comenta que ela tem uma conexão interessante. Então Ryu se aproxima de Nadia. De dentro dos corpos caídos, Ananta, tomado de fúria, lança um ataque furioso contra Ryu, mas Beron rapidamente defende o ataque de Ananta. Então Ananta revela que finalmente o encontrou e parte para cima de Beron. Então ele é atingido com um soco na cabeça tão poderoso que arranca facilmente, e Beron pede para Ananta que revele seu nome, mas Ananta regenera sua cabeça incrivelmente rápido, e Beron diz que nesse caso ele o fará virar pó, então eles se atacam novamente. Mas dessa vez Ananta consegue acertar Beron com um soco, e quando Ryu estava prestes a tocar Nadia, ele sofre um ataque de Bernard. No entanto, Ryu se move tão rapidamente, aparecendo atrás dele. Então Ryu comenta que Bernard não sabe a hora de desistir. Ananta está lutando bravamente contra Beron. Furioso, Ananta diz que fará em pedaços todos aqueles que o atrapalharem. Então Beron dá um chute em Ananta, deixando-o caído. Então Ananta começa a se transformar, impressionando todo mundo. E após essa transformação de Ananta, Ryu comenta que conhece esse dragão, que é o dragão negro Azida Haka. Após Ananta se transformar num dragão negro, ele se depara em um lugar estranho e se pergunta como chegou ali,
sentindo um mau pressentimento em relação a esse lugar. Ele pensa que a melhor opção que ele tem agora é tentar sair o mais rápido possível. Então ele ouve uma voz perguntando para onde ele quer ir. É o dragão negro que aparece diante dele, mandando a Nanta se lembrar de quem tomou tudo dele. E assustada, a Nanta identifica que é o dragão negro Azidahaka, que ordena que a Nanta continue gritando incessantemente para que seja consumido pela ira. Beron, após sofrer um ataque de Ananta, ele salta para longe. Então ele comenta que Ananta perdeu a cabeça e entrou em um estado de frenesi. Então logo em seguida eles dois se atacam simultaneamente, causando uma enorme explosão. E usa suas asas para se defender da explosão. E ela vê Bernard em sua frente ainda de pé. Então Ryu elogia dizendo que ele é um inimigo que ele admira. Então Bernard fala que não pode permitir que Ryu escape e que essa é sua chance de atacá-lo. Quando ele estava prestes a acertar um golpe em Ryu, ele é atingido em uma velocidade tão impressionante, e Ryu se aproxima dos restos da besta demoníaca caída. Ele retira um galho dela e fala que esse é o produto milagroso que reduz as barreiras das encarnações, concedendo poderes transcendentais. E o seu desejo é continuar o horizonte do mundo, e de repente um forte raio cai em cima daquele corpo, surgindo um garoto. Então Ryu fala que esse é seu irmão gerado por incontáveis vidas, mas que estava preso em uma gaiola. Ryu pergunta qual é o nome dele, então aquele garoto fala que é Ziz. Voltando para a luta de Ananta e Beron, eles continuam trocando inúmeros golpes, então a Ananta voa para fora do tempo, deixando o Ziz irritado, e logo Ryu diz para ele que não tem o que temer. Então a Ananta invoca sua habilidade bola de fogo da Jade Celestial e lança em direção ao templo, mas Ryu diz que não existe um lugar para Ananta nos céus, e ela ativa sua habilidade Faça-se a Luz, saltando um raio poderoso destruindo o ataque de Ananta e atingindo ele. Um pouco mais distante, o largato de Ananta começa a chorar, e Ruby fala que o resultado após a batalha no topo da Lotus Branca é confirmada, e que a árvore foi destruída pelo poder da encarnação da Asas, e que o seu trunfo, a encarnação da vingança, foi derrotado. Voltando um pouco no tempo, alguns anos atrás, havia um largato que estava fugindo de várias hienas, e quando estava prestes a ser comido, a hiena foi atingida por um machado na cabeça. E foi nessa hora que a Ananta apareceu e a eliminou, afugentando as outras, e o largato fica encantado com a determinação de Ananta e começa a segui-lo, mas Ananta fica irritada e pergunta por que o largato está seguindo ele. Então ele comenta que o largato é tão magro que nem sequer tem partes para ele comer, e ele tenta afugentar o largato, mas de repente o largato lança uma chama quase acertando Ananta, deixando-o surpreso pois aquele largato tem poderes. De repente um monstro aparece do lado deles, e a animada Ananta comenta que finalmente o encontrou. Então logo em seguida aquele monstro sai correndo atrás de Ananta, deixando-o desesperado correndo em direção ao penhasco, e ele não tem escolha a não ser saltar, e após cair ela avista um homem sentado ao lado de uma árvore, fazendo Ananta se perguntar quem é esse homem. Ao olhar para trás ele avista aquele monstro parado olhando para eles, então Ananta pergunta se aquela criatura irá continuar perseguindo ele, então em seguida ele tira o largato de sua cabeça, dizendo que já o ajudou demais, e irritado ele manda aquela criatura vir até ele, afirmando que irá mostrar o poder do descendente do dragão negro. Logo em seguida aquele homem começa a tirar seu capuz e olha para aquele monstro com um olhar sombrio afugentando, então Ananta olha para ele sem entender o que aconteceu, e aquele cara sorrindo chama Ananta perguntando se ele está bem. Então foi nesse dia que Ananta conheceu a encarnação da Asas, mudando completamente sua vida. Após algum tempo Ananta retorna para sua aldeia, fazendo os figurantes se perguntar quem é esse cara que está chegando com ele. De repente ele ouve um grito de uma garota, era sua irmã mais velha perguntando onde ele estava esse tempo todo, e ela questiona se Ananta não esteve vagando sozinho pelo reino espiritual novamente. Então ela pergunta o que irá fazer se algo acontecer com ele, e ao avistar a criatura na cabeça de Ananta ela pergunta por que ele trouxe essa criatura estranha, e Ananta explica que ela está perseguindo ele por conta própria, e que tentou afugentá-la mas não conseguiu, então ele decidiu ficar com ela. A irmã de Ananta pergunta quem é essa pessoa que ele trouxe, então Ananta diz que esse cara é chamado de Ryu, e que ele havia ajudado ele quando ele estava sendo perseguido por uma criatura. Ele apresenta Anshita para Ryu, e de repente a irmã de Ananta começa a tossir. Em sua mão sai um pouco de sangue, deixando Ananta bastante preocupado. Ele pergunta se ela está bem e pede para ela entrar para descansar um pouco. Após ele se alimentar um pouco, o chefe da tribo comenta que não é comum receber estrangeiro, que não seria correto maltratar alguém que ajudou um membro da tribo. Então ele pede para Ryu descansar o quanto quiser, e depois se ele quiser pode seguir o seu caminho. Ryu agradece pela hospitalidade, então ele avista o largato no chão, e ele olha para ele com um olhar sombrio. Então o chefe da tribo pergunta o que trouxe Ryu para esse deserto, pois o terreno é robusto e não é adequado para viajar.
Ryu explica que ele é um explorador e está pesquisando os costumes, a geografia e as encarnações de várias regiões. O líder da tribo pergunta o que são essas encarnações e Ryu pede para ele olhar para o mapa. Então ele começa a explicar que o Império Leste de Asperu Norte viajou pelo continente há muitos anos e encontrou inúmeras lendas e tradições. E ele veio pesquisando a história da divindade passada entre o deserto de Carmim. E o líder da tribo pergunta qual o nome dessa divindade que ele procura. Ryu diz que é Azida Kaha, uma criatura que recebeu seus poderes dos deuses e é uma das 6 encarnações, e entre elas Azida Kaha é a maior e mais forte. Ele explica que ela é uma criatura que espalha medo e adoração, e ela é denominada como encarnação demoníaca, o dragão negro de Azida Kaha. Então, após ouvir a história de Ryu, Ananta fica assustada e se pergunta por que todos estão procurando por aquele dragão negro. Após esses eventos, a irmã de Ananta está tomando um remédio feito por Ryu. Ele explica que esse é um medicamento poderoso de erva do Império Celestial, que aumenta o sistema imunológico do corpo e pode ajudar na vitalidade e fortalecer o corpo. Então a Cheetah agradece pela ajuda e comenta que já está se sentindo bem melhor. Então Ryu diz que como já ajudou irá embora, pedindo para a Cheetah não se esforçar muito e descansar um pouco. Ananta pergunta para onde Ryu vai, e ele diz que está planejando ir rio abaixo para fazer algumas investigações. Ananta pergunta se hoje eles irão pegar algum peixe, então Ryu confirma, e Ananta diz que irá ajudar Ryu novamente e mais tarde irá retornar. Cheetah pede para ele tomar cuidado, e a animada Ananta diz para ela não se preocupar, pois ele ficará bem. Após Ananta sair com Ryu, ele olha para trás e vê alguns membros da tribo que não estão demonstrando muita satisfação, deixando Ananta um pouco preocupado. Algum tempo depois eles estão assando alguns peixes na beira do rio, e Ananta comenta que Ryu já está há algum tempo na vila, e ele pergunta se houve algum progresso na investigação. Então Ryu comenta que não teve muito progresso, que na melhor hipótese só conseguiu reunir histórias fragmentadas sobre os descendentes do Dragão Negro, que no passado seus ancestrais sofreram com invasões estrangeiras, mas foram capazes de derrotar os invasores com a ajuda do Dragão Negro, e eles são descendentes de guerreiro que reverencia o Dragão Negro como o benfeitor da tribo. Ryu comenta que isso é tudo o que ele aprendeu até agora sobre os descendentes do Dragão Negro. Ele explica que todos os aldeões da tribo ignoram completamente qualquer história sobre o Dragão Negro, como se estivesse tentando esconder algo. Então Ananta comenta que deve ser a imaginação de Ryu. Então Ryu pergunta se Ananta irá continuar caçando secretamente sem o conhecimento de Cheetah. Então Ryu diz que Ananta age como se ele não estivesse notado, mas ele percebeu algumas feridas em seu corpo ultimamente, então ele diz que Ryu logo será descoberto por sua irmã. Ananta pede para Ryu manter isso em segredo, pois ele não pode contar isso para sua irmã, pois ele não quer mais causar preocupações a ela. Ele explica que está caçando porque o inverno logo chegará ao deserto, e ele precisa caçar o máximo possível enquanto ainda há presas para levar carne para casa, pois na família deles eles não têm pais, pois eles faleceram quando ele ainda era um bebê, e por isso sua irmã é excessivamente protetora, e ela ainda o vê como uma criança, e ela está preocupada cuidando dos seus próprios assuntos e de seu irmão mais novo que já está crescido. Então Ananta diz que ele se sente na necessidade de preparar um presente de oferendas abundante para ela. Ryu pergunta se isso não é um peso muito grande para Ananta, e ele sorri dizendo que de jeito nenhum, pois é para o bem da sua família. Ananta então fala que é melhor eles mudar de assunto, pois já está chato. Então ele pergunta por que Ryu está investigando as primeiras encarnações. Ryu explica que é para conter as revelações divinas. Então Ananta pergunta o que isso significa. Ryu explica que a fonte contém os poderes divinos das 6 encarnações, e esses poderes transcendem as leis do mundo e a compreensão humana, e as 6 encarnações detêm o poder da habilidade dos deuses, e se alguém obter todos eles, essa pessoa se tornará sem dúvida a entidade capaz de enxergar além desse mundo. Então Ananta pergunta sobre aquela escama do dragão antigo. Ryu, bastante assustado, pergunta como Ananta sabe disso. Então Ananta fica sem jeito, mas revela que esse é um segredo dos outros da aldeia. A história dizia que o dragão negro enrajado não parou de eliminar os invasores, até transformar o deserto vermelho em cinza. Para eles conter o dragão negro, foi confiada a escama dele aos seus ancestrais, e após extrair a fonte de seus poderes, o dragão negro caiu em um sono profundo, e desde então o ancestral construiu um templo chamado Gorge dos Dragões, onde eles trancaram o dragão negro e confiaram sua proteção aos guerreiros de elite da aldeia, para proteger as escamas do dragão negro dos invasores. Então quando Ryu estava prestes a falar com Ananta, ele pede para esperar um pouco, e ele diz que mesmo sendo aluno de Ryu, é impossível para ele ir mais longe. O chefe da vila permitiu que Ryu ficasse o tempo que quisesse, então Ananta se oferece para guiá-lo pessoalmente para qualquer lugar aonde ele queira ir. Ryu diz que nesse caso há um lugar que ele gostaria que Ananta o levasse, e o largato, bastante cansado, consegue chegar até Ananta
e ele pega o Largato colocando em seu ombro. Então ele diz para ele ficar mais forte, pois ainda tem uma longa jornada. Ryu então diz a Nanta que ele tem um sonho além desse mundo, e é encontrar o horizonte do mundo que liga as terras dos deuses, e até o dia de realizar esse sonho, ele nunca cansará seus passos, mesmo que isso signifique virar todos nesse mundo contra ele. A Nanta pergunta o que Ryu quer dizer com isso, e Ryu pergunta se a Nanta nunca suspeitou da causa da doença da sua irmã. Ele então diz para a Nanta que é por causa da maldição do dragão negro, e a Nanta pergunta como assim. Ryu explica que essa criatura é um servo dos deuses demoníacos, que preside as maldições e a morte de uma encarnação, fazendo ele servir a um deus maligno sem motivo aparente. Ele questiona se não é estranho essa criatura confiar as revelações divinas a meros mortais sem qualquer motivo aparente. Ryu continua explicando que o dragão usou todos da tribo, e esse tempo todo transmitiu a maldição da divindade demônica. Então Ryu diz que foi por esse motivo que os pais de Ananta morreram por doença, e sua irmã sofre de uma doença prolongada. Ryu então olha para Ananta e fala que toda a culpa é do dragão negro. Na vila de Ananta, sua irmã acorda no meio da noite, e ao olhar para a cama ao lado, ela percebe que Ananta ainda não havia retornado. Então, tossindo bastante, ela sai e se pergunta onde Ananta está a essa hora, e preocupada ela comenta que espera que ele não fique doente nesse frio. No templo do Gorde dos Dragões, o guardião percebe algo estranho, então de repente alguém se aproxima deles, e eles gritam perguntando quem é aquele cara. Ao ver que Ryu não para de andar em direção a eles, o guarda ordena para que ele pare agora mesmo, pois as pessoas não têm autorização para entrar nesse lugar. Após o guarda ver que Ryu não acatou suas ordens, então rapidamente ele entra em posição de batalha, apontando sua lança para Ryu. Mas para a surpresa do guarda, Ryu segura a lança, deixando o guarda bastante assustado. Então rapidamente Ryu dá um chute naquele guarda, fazendo-o desmaiar. Os outros ficam assustados diante dessa situação. Então Ryu olha para trás e manda a Nanta sair, e um pouco assustada, a Nanta começa a sair de trás de uma pedra, e ao olhar para o guarda caído, comenta que Ryu é bastante forte, pois com apenas um golpe ele conseguiu derrotar o guarda de elite da tribo. Após Ryu derrotar todos os outros guardas, ele fala para a Nanta que eles devem se apressar, pois ele gostaria de terminar isso antes do dia amanhecer. Ao andar pelos corredores, Ryu elimina vários outros guardas, então ao chegar no centro do templo, Ryu comenta que eles chegaram, e a flor na mão de Ananta começa a brilhar, deixando ele assustado. Então Ananta pergunta para Ryu o que está acontecendo, mas Ryu apenas sorri se aproximando de uma caixa, deixando Ananta ainda mais nervoso. Então Ryu fala para Ananta que não há motivos para ter medo, pois tudo irá acabar de acordo com os seus planos. Então após Ryu abrir a tampa da caixa, uma luz sai de dentro dela, então Ananta se pergunta se isso é a última escama do dragão. Ryu então fala que sim, que essa é a última escama do dragão inverso e que essa é a maior fraqueza dele. Então Ryu agradece a Ananta pela sua dedicação e diz que isso foi tudo graças a ele. Então a Ananta pergunta a Ryu se ele fizer tudo o que ele havia falado, a doença da sua irmã realmente seria curada. Então a Ananta pergunta para ele se ele pode realmente confiar nas suas palavras. Ryu coloca a mão no ombro de Ananta, dizendo que os seres humanos são tão tolos. Então Ananta olha para ele sem entender por que Ryu falou isso, e de forma sombria Ryu fala que está na hora de Ananta pagar pelo preço de suas escolhas. Em seguida ele prende os braços de Ananta, forçando-a a usar a flor na escama do dragão. Desesperada, Ananta pergunta o que Ryu está fazendo, e após a flor que estava na mão de Ananta tocar na escama do dragão, um forte brilho aparece, deixando Ananta sem entender o que estava acontecendo. Então de repente um forte clarão cai do céu iluminando todo o deserto, e o clarão era tão grande que até mesmo o pessoal da vila conseguia vê-lo. Então a irmã de Ananta, diante daquele brilho imenso, ela se pergunta se essa luz está vindo do desfiladeiro do dragão, e de repente todo o chão começa a tremer, deixando a Cheetah assustada. No subsolo do desfiladeiro, o dragão negro que estava adormecido acorda furioso, então ele sai voando para fora, e o pessoal da tribo assustado se pergunta se isso foi um terremoto, mas de repente eles avistam algo no céu. O dragão negro se pergunta quem foi o tolo que ousou desafiar o poder de um deus. O Largato de Ananta estava desesperado, pois Ananta estava gravemente ferido devido ao desmoronamento do templo. Então Ananta, após olhar para aquele brilho, ele avista Ryu pegando um cajado. Então Ryu comenta que finalmente ele havia conseguido, e após pegá-lo o clarão aumenta ainda mais. Então Ryu fala para todos verem o milagre que irá mudar todo esse mundo. Então de repente Ryu enfia o cajado no seu peito,
dando a ele enorme poder, e logo em seguida o dragão negro fica diante de Ryu, e ele fala que o fato de Ryu ter tocado no ponto fraco de um dragão, ele não sabe o que isso significa. Então o dragão negro se apresenta para Ryu como Azidakaha, e em seguida ele pergunta qual é o nome do mortal em sua frente. Logo em seguida Ryu começa a se transformar, então ele diz que seu nome é Ryu, a encarnação da Asas. A Nanta, caída ao ver toda aquela situação, se pergunta o que está acontecendo. Então diante dele ele avista o dragão negro e a encarnação da Asa. O dragão negro comenta que ele pode sentir o cheiro dos poderes dos deuses no corpo dessa criatura. Então ele fala que não pode acreditar, pois é impossível que alguém com o corpo normal de uma encarnação consiga suportá-los. O dragão negro chama Ryu de bastardo, então ele pergunta o que foi que Ryu fez com os donos originais desses poderes, e Ryu fala que o dragão negro está fazendo uma pergunta óbvia, pois é claro que ele havia os eliminado e ficou com seus poderes. Em seguida Ryu lança um ataque contra o dragão negro, causando uma forte explosão, mas ele consegue defender o ataque com suas asas. Então Ryu comenta que desde quando o dragão negro separou os poderes dos deuses do seu corpo, ele pode ver que sua energia enfraqueceu significativamente. Então Ryu diz que o dragão negro é apenas um fantasma da era dos deuses e que ele mesmo irá eliminá-lo pessoalmente. Irritado, o dragão negro manda Ryu tentar. Então ele fala que Ryu não tem poder suficiente para isso. Então o dragão negro lança um ataque em Ryu, mas rapidamente ele desvia do ataque. Em seguida o dragão negro voa em sua direção, desferindo outros ataques, mas Ryu também ataca o dragão negro utilizando sua habilidade que haja luz, causando uma enorme explosão. Após eles desferirem inúmeros ataques um contra o outro, o dragão negro usa sua habilidade mais forte, lançando um poderoso ataque em Ryu. Então Ryu também ataca o dragão negro, porém o ataque de Ryu é mais poderoso, eliminando o ataque do dragão negro, e após acertá-lo, causa um enorme brilho no céu. O brilho era tão imenso que as pessoas da vila ficam assustadas ao vê-lo, fazendo a irmã de Ananta se perguntar se seu irmão estava bem. Após Ananta se levantar bastante ferido, ele olha para o céu e se pergunta o que aconteceu com o dragão negro. Então, voltando para a luta, após o dragão negro sofrer um poderoso ataque de Ryu, ele cai no chão bastante ferido. Então Ryu sorri e fala que parece que essa luta acabou e que o dragão negro foi derrotado. Ele fala que finalmente irá alcançar os céus, então ele voa deixando um rastro de luz. Ananta, ao ver tudo isso, ele começa a chorar, se perguntando como tudo isso aconteceu, pois o que ele tinha feito era apenas pelo bem de sua irmã. O dragão negro caído chama Ananta de descendente do dragão negro, então ele pergunta como assim Ananta havia ajudado essa criatura chamada encarnação de Asa, e chorando desesperado, Ananta pede perdão e fala que ele só fez isso pelo bem de sua irmã mais velha. O dragão negro fala que é uma pena que o deus da morte esteja tendo emoções desagradáveis diante da face da morte, então furioso ele fala que não irá perdoá-lo pelo que fez e que ele irá lançar uma maldição em Ananta. Em seguida todo o corpo do dragão negro começa a desmanchar em chamas, então ele começa a voar, e Ananta se pergunta se esse é o dragão negro maligno que ele havia ouvido falar. O dragão negro se tornou um demônio em chamas, e por onde ele voa ele deixa um rastro de fogo. Assustada, Ananta fala que ele está indo em direção à sua vila, e desesperado o pessoal da vila corre, mas não adianta. Então o dragão maligno começa a queimar toda a vila de Ananta, juntamente com todos que estavam nela, inclusive a sua irmã. Desesperada ao ver toda aquela cena, Ananta começa a gritar. Então o dragão maligno vai em sua direção como se fosse engoli-lo, mas ele entra no corpo de Ananta, fazendo ele se transformar naquela besta do mal. Então o dragão maligno fala que Ananta é um mortal tolo e que ele será para sempre culpado pela morte das pessoas de sua vila. Voltando para os dias atuais, após Ryu derrotar Ananta, ele fala que foi uma longa viagem, mas já está na hora dele voltar para o santuário. Então Berão começa a abrir o portal e Nadia chama pelo nome de Ananta, fazendo Ryu parar. Ziz olha para Ryu sem entender o porquê ele parou, e Nadia fala que eles disseram que Ryu era uma criatura que se ilude pensando que é um deus, e essa criatura em sua frente sem dúvida é a verdadeira encarnação. Ela pede para Ryu responder suas dúvidas, pois ela não tem lembrança de antes de tê-lo conhecido. Então Ryu interrompe Nadia e fala que Ananta de fato é um garoto daquela época, pois tudo surge da combinação da causa e a condição, e quando a causa e a condição se dispersam, ele simplesmente desaparece. Ryu fala que está ansioso pelo dia que eles vão se reencontrar novamente, então ele diz que Nadia é a personificação da natureza. Após se passar esses eventos em outro local, uma guerreira e uma garotinha chamam uma mulher que estava tomando banho de majestade
Então a garotinha anuncia que o Lorde Bernardo do posto avançado da vigilância do sul havia retornado, e Rajosa fala que a notícia a alegra. Então ela diz a Meg que estava pronta para dar uma punição caso ela recebesse uma notícia ruim. A garotinha informa que, segundo o mensageiro, Bernardo trouxe a encarnação e 2 humanos com ele. Então Rajosa pergunta se a encarnação são criaturas aliadas deles. Então Mer diz que ela não sabe informar e fala que é melhor que ela veja com seus próprios olhos. Então os portões das fortalezas se abrem, então Bernardo e Nadia entram. E Nadia pensa que o veterano Bernardo é assim como a Nanta, pois se apresentou como alguém que guarda rancor contra a encarnação da Asa, e ele a convidou à sede da organização a qual ele pertence, e após ver os poderes de Ananta no torneio, o real motivo para ele ter trazido eles para esse local é que ele sem dúvida tem interesse nos poderes que Ananta possui. Após eles entrarem na sala principal, é anunciada a entrada de Bernardo, logo em seguida anunciada a chegada da rainha. Então Nadia pensa que essa pessoa é a primeira princesa da nação guerreira Monguk, uma valquíria do grupo militante, e que ela tem um grande rancor da encarnação das Asas. Após Rajosa sentar em seu trono, Bernardo a saúda, e Rajosa diz que ele retornou de forma triunfante e pede para Bernardo ignorar as formalidades, pois ela deseja ouvir primeiro os resultados da sua expedição, já que inicialmente o plano era que ele se aproximasse do templo da encarnação e limpar todo um grupo que participava da arena e usá-los como de face. Então Bernardo fala que houve alguns contratempos, mas ele finalmente conseguiu se infiltrar no templo e lá encontrou a encarnação da Asa. Então Rajosa pergunta o que é que ele fez, e Bernardo fala que imediatamente lutou contra ela, mas para sua vergonha ele foi derrotado. Desapontada, Rajosa fala que Bernardo voltou sem conseguir qualquer realização significativa. Então Bernardo fala que a vitória e a derrota fazem parte da vida de um guerreiro, e mesmo que ele perca várias vezes, ele certamente irá tirar a vida daquela criatura com suas próprias mãos. Ao ouvir as palavras de Bernardo, Rajosa começa a rir. Então ela diz que isso faz dele um dos seus melhores guerreiros, e em seguida ela fala que o mais importante agora é saber quem é essa encarnação que está ao seu lado. Bernardo se desculpa por não tê-la apresentado a ela antes, então ela diz que essa garota se chama Nadia, a encarnação da natureza, e que ela faz parte de um grupo separado que também estava perseguindo a encarnação da Asa, e ele explica para a rainha Rajosa que Nadia é uma nova aliada dele e que dá força para o seu grupo, e que graças à ajuda que ele teve dela ele ainda estava vivo. Rajosa então pergunta a Mel onde estão o restante dos membros do grupo, e Mel informa que mesmo que ela os chame de membros, eles são apenas um homem bárbaro e uma jovem garota, e em troca de seus cuidados e proteção, essa mulher ofereceu sua cooperação. Então Mel informa que a garota está relativamente boa, e eles estão pensando em colocá-la para viver entre os civis. Já o homem bárbaro está sendo monitorado na instalação médica, e a médica diz que a situação dele é precária, pois ele está inconsciente sem apresentar nenhuma resposta. Ela então pergunta a Rajosa se deseja que ela os traga mesmo que seja a força. Então Rajosa fala que não há necessidade disso. Então ela se levanta e vai em direção a Nadia, dizendo que ela seja bem-vinda e se apresentando como a rainha Rajosa. Nadia agradece, então Rajosa pergunta quais são as intenções de Nadia ao buscar uma aliança com eles. Ela diz que se Nadia for um espião com intenções de se infiltrar em Lavaten, ela gostaria de fazer um acordo com ela. Então Nadia fala que em relação aos poderes incorporados dentro dela, ela quer saber de todas as informações que ela tem sobre isso. De repente uma garota começa a gritar, dizendo que Rajosa não precisa ouvir as histórias dessas pessoas, pois desde o momento que Nadia passou por ela não está aguentando o fedor da encarnação das Asas nessa garota. A mulher gata aponta para Nadia e pergunta se ela não recebeu o ramo da encarnação das Asas dentro do seu corpo, e Rajosa pergunta para Nadia se isso é verdade. Então Nadia diz que essa garota está falando a verdade, pois desde quando ela encontrou com essa pessoa, os movimentos dos ramos ainda estão ressoando até agora. No entanto, em relação ao ramo embutido nela, também é um fato que ela não possui informações sobre esses poderes. Rajosa pergunta se Bernardo contou para Nadia sobre o galho. Então Bernardo fala que não compartilhou nenhuma informação até que ele receba sua permissão. Então Rajosa diz que se for essa garota que a encarnação das Asas procurava, será sem dúvida uma oportunidade única para eles. No entanto, antes que Rajosa possa terminar de falar, uma garota entra chamando por ela, e irritada Rajosa diz que estava ocupada. Então ela pergunta por que está sendo interrompida. A garota pede desculpa e informa que é um assunto muito urgente, pois na recente área de habitação civil, nesse momento está havendo um massacre. Galera, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Peço que deixe um like e se inscreva no canal.
e que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.